Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Fala Professor. Mais um programa, dessa vez um programa muito especial. Hoje nós temos a entrevista com ele que é campeão de calistenia, ou seja, aquele exercício que você faz com o seu próprio corpo, Aldo Galo. Então vocês conhecerão essa história incrível desta pessoa, né, deste atleta que conseguiu aos 59 anos de idade se tornar campeão nacional, né, em uma modalidade muito difícil. Também teremos um resumo de notícias, a estreia da coluna Tempo de Crescer do meu amigo Esdras Hansauer, além do spoiler da próxima entrevista e uma reflexão final. Então, peço para vocês, fique por aqui. Logo mais, depois da vinheta, começaremos com a entrevista com Aldo Galo. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando em mais um programa Fala Professor. Hoje eu tenho a alegria de receber Aldo Anselmo Galo, uma história fantástica. Olha, dos 40, você vê a foto dele, dos 40, e hoje a foto dele dos 60, que eu vou destacar para vocês nesse programa, você não acredita. Você não acredita que é a mesma pessoa. Campeão de calistenia, e nós vamos bater esse papo legal. Aldo, seja bem-vindo. Prefere Aldo ou Galo? Pode me chamar de Aldo Galo, como você quiser. Então, seja Boa noite a bem-vindo. todos aí que vão estar nos ouvindo. Boa noite, Samuel. Prazer enorme estar aqui, poder falar um pouco sobre esse esporte, falar um pouco sobre calistenia e tudo mais. Prazer enorme. Perfeito. E primeiro, para quem não conhece a calistenia, o que é a calistenia e qual o diferencial dela para quem não pratica nenhum esporte hoje e vê aquela foto sua, aí o pessoal fala de barriga de cerveja, né? Todo aí e agora, né, corpo todo malhado como os amigos falam, shape A, sarado. a Então, cerveja vazou, cara. Foi só um tanquinho. Exatamente. Para quem não conhece esse esporte, o que é a calistenia e o diferencial dela? Já conta para nós aqui. Então, calistenia é tudo aquilo que você faz com peso corporal. Porém, diferente da yoga, do pilates, que trabalha mais a questão da conscientização, da respiração, a calistenia trabalha a força. E a calistenia, as pessoas não sabem, mas ela existe 2600 antes de Cristo. Nossa, Egípcios, hindus, chineses já praticavam a calistenia. Esse nome quem deu foi os gregos. Eles deram o nome de kalos estenos, que quer dizer, kalos é força, é bela, e estenos, força bela, quer dizer, kalos, força, e estenos, beleza. Então eles treinavam, uma coisa interessante é que eles treinavam nos ginásios nus, para poder ver exatamente o corpo um do outro naquilo que estava sendo formado, a beleza, né, da musculatura. Então calistenia é isso, tudo aquilo que a gente trabalha com o próprio peso corporal. e como você, olha, antes que vocês acham que eu sou mal educado, não, perguntei para ele qual que seria, né, a forma que ele gostaria de ser tratado. Falou, não, fala você, então tá tudo certo, tá? Então é isso. Mas como que você começou na calistenia? Olhou e falou, eu quero fazer isso? Não, então, eu comecei, na verdade, eu tinha um problema de ombro, meu ombro saía fora, igual o Mel Gibson no filme dele, né? Ô, Máquina louco. Mortífera. Às vezes dormindo saía fora, igual, tinha que pôr no lugar, etc. Ficava 15, 20 dias dolorido. E quando eu fui ao médico, falou: olha, a cirurgia talvez não resolva, mas tenta fortalecer. E aí foi, com 40 e poucos anos, eu fui tentar fortalecer, fazer uma academia. Só que de vez em fortalecer, eu me apaixonei pela corrida. Eu comecei a fazer, fiz várias mesmo, maratonas, tal. E num dia de treino aqui no parque, que é perto de casa aqui, chamado Serete,
eu vi um japonês fazendo um movimento chamado Muscle Up. Aí eu parei e falei, pô, mas o que é isso? Aí fui perguntar, ele explicou. E ali foi o meu início. Eu comecei exatamente, né, quando eu estava para completar 50 anos. Estava com 49, pertinho de completar 50 anos. Aí eu comecei a treinar, fazer barra, fazer flexões explosivas, até eu conseguir fazer esse movimento chamado Muscle Up. E aí eu me apaixonei. Foi a paixão à primeira vista, vamos dizer assim. Aí a corrida ficou em Perfeito. segundo plano e eu parti para a calistenia. Olha, que legal. E aí, né, lá com os seus 40 e poucos anos, começou a fazer a calistenia. E, pô, e foi em que momento de simplesmente um esporte, aquilo se tornou algo mais sério para participar de campeonatos e tudo mais? Então, aí eu fui, nesse meio tempo, o Otávio Mesquita, o filho do Otávio Mesquita, que a gente chama de Mesquitinha, foi ele que introduziu no Brasil a calistenia. Ele tinha sido campeão na Rússia. E aqui no Parque de Ibirapuera ele criou um grupo chamado Calistenia Brasil. Tinha um ano de Calistenia Brasil quando eu conheci o movimento. Eu até coloco isso no meu livro. E aí eu fui lá no parque para assistir. E eles tinham um grupo e eu comecei a treinar junto com o pessoal. E logo em seguida, no ano seguinte, ele fez um primeiro campeonato que foi no Rio de Janeiro. Esse eu não pude ir, mas eu fiquei muito interessado. No terceiro ano ele fez um campeonato no Arnold, aqui em São Paulo, Ah, aqui sim. na Zona Norte. E aí eu fui lá e fiz só uma apresentação com aquilo que eu sabia, mas eu me apaixonei tanto que aí eu comecei a treinar especificamente para competir mesmo, né? Aí eu comecei a treinar para competir, foi aí que eu embarquei nessa daí. Fantástico. E você já era professor de educação física? Atuava em qual Então, área? eu fui estudar depois. Eu fui estudar depois educação física, ainda estou cursando online, né? Educação Legal. física, mas nesse meio tempo também eu fui fazer um curso com um fisiatra no Piauí, em Teresina, que é um fisiatra que criou um método específico para se ensinar calistenia. Então eu fui fazer um curso com ele lá, que chama Calistrainer, e aí não só para dar treino para os outros, mas para que eu pudesse ter um treino melhor para mim mesmo, entendeu? Porque até então não tinha ninguém nessa área. Na faculdade, por exemplo, a gente não tem matéria para falar especificamente sobre a calistenia, né? Então Não mesmo. eu fui descobrindo. Aí depois eu comprei um livro italiano que não tem nada no Brasil, né? Que fala sobre a calistenia, a história da calistenia. Aí eu comprei um livro italiano denso e comecei a estudar também os movimentos e tudo que né, eles sabem, porque lá na Itália hoje é considerado pela USP, né? A USP fez uma pesquisa. A calistenia é a terceira modalidade mais praticada no mundo hoje, né? Nossa, É, interessante. exatamente. E me diz algo, o que te impulsionou a levar o seu primeiro campeonato? Eu estou fazendo essa pergunta já por curiosidade para ouvir de ti, mas eu ouvi, né, em uma entrevista sua que teve relação com seu filho. Conte um pouco mais sobre esse Sim, sim, acontecimento. sim. Eu em 2020, meu filho teve uma parada cardíaca, vamos dizer assim, porque ele teve um linfoma de Hodgkin que atingiu o mediastino e criou líquido, e isso fez com que ele, né, o oxigênio não faltasse, né? O coração praticamente deu uma paradinha. E aí, nesse meio tempo, a gente descobriu que era o câncer, né? E aí eu nem ia mais competir, ia ter um campeonato em Brasília, o campeonato primeiro brasileiro que eu ia participar. Aí fui, e lá eu fiquei em quinto lugar, e isso eu tinha jovem, né? Não tinha ninguém competindo na minha idade. E eu fui com essa vontade de trazer um troféu, uma medalha, um pódio para o meu filho, né? E não consegui. Aí, na volta, logo em seguida, teve o Campeonato Paulista, o primeiro que eu fui participar também, com os jovens.
E eu foquei, procurei pessoas para treinar junto, treinei bastante, para poder ganhar esse pódio, e foi o primeiro pódio que eu ganhei, foi para trazer exatamente esse troféu para o meu filho, que acabou vencendo o câncer, graças a Deus, e passou, porque cada Benção. 15 dias eu estava com ele no hospital. Nossa, que E, maravilha. Ele ficou muito feliz, hein? lógico, lógico, lógico. Lógico que foi uma homenagem, né? Foi mostrar que a gente pode vencer, pode conquistar algo, né? Eu tenho uma frase que eu sempre digo, está no meu Instagram, está no meu livro, que sem firmeza nós não temos conquista, né? E tudo que a gente quer conquistar, a gente tem que ter uma firmeza de propósito. E foi isso que eu quis mostrar, porque ele estava meio depressivo também nessa época, mas graças a Deus deu tudo certo. Importante destacar, ele falou da rede social dele. Aqui embaixo vocês têm, ó, o arroba dele. Então, durante a entrevista inteira, o arroba dele está lá fixado. Sigam, né, esse atleta que tem levado muita saúde por aí, muitos conselhos. Inclusive, eu li o resumo do seu livro, será um prazer lê-lo, né? E eu li um resumo do seu livro e claramente ali você traz muitos conselhos além da Sim, calistenia, sim, falando da sim, sim, relação corpo-mente. Então conte um sim. pouco mais sobre esse livro seu que está no É período porque, de lançamento. porque assim, o que acontece? A calistenia usa muito a consciência corporal, né? Então, você não consegue, por exemplo, um movimento que nem a bandeira, que é um movimento super complexo, você usa até o dedinho do pé, você tem que ir fazendo ele aos poucos. Então, ir progredindo no movimento. Para você atingir o movimento, eu levei 6 meses para atingir esse movimento com perfeição. Então, você exige paciência, exige determinação, foco, e você acaba usando sua mente para isso. Há uma disciplina para você fazer isso, e não pode ter pressa, tem que ter paciência, porque você pode se lesionar, que é uma das coisas que eu falo, você pode se machucar. Então, a mente é extremamente importante, o foco, para fazer os exercícios. Essa seria a minha pergunta, porque eu fiz, né, um tempo de calistenia e sem orientação, né? Eu entrei lá, busquei um aplicativo e fiz. Mas já me falaram, né, da preocupação com lesões, né, quando não tem um especialista acompanhando, tudo mais. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre se existe essa preocupação mesmo, ou se os riscos são pequenos, né, para que as Então, pessoas também. eu tenho videoaulas, eu tenho também, mas é para iniciante. Então, o que acontece? A calistenia tem 5 fundamentos, que são as puxadas, empurrar, as dips, agachamento e o core. Para iniciante, você não vai ter como se lesionar, porque você vai progredir bem aos poucos com o seu corpo, naturalmente. Então, são as flexões, são as barras, são as dips que a gente faz, que é o empurrar para cima, né, que usa mais o nosso tríceps. Então, os agachamentos, até aí tudo bem. Mas quando você vai para os movimentos, eu não fiz vídeos para movimentos que, por exemplo, vamos pegar aqui um back lever, um front lever, que são movimentos mais complexos. Aí sim, aí a pessoa pode se lesionar, como aconteceu comigo, porque eu, quando comecei, fiquei tão fanático para fazer, era de manhã, de tarde, de noite, não tinha orientação nenhuma, eu acabei rompendo meu bíceps, porque eu fui fazer um movimento frio chamado Hefesto, que é um movimento muito complexo e usa a força de bíceps, e acabei rompendo. Por isso que eu até escrevo no meu livro como não ter lesões. Mas no caso de movimentos, eu assim acho que precisa Mais de um acompanhamento. complexos. Precisa de alguém acompanhando junto. E aí, quando eu dou as minhas aulas, eu acompanho, mostro, vai bem leve, bem progressivo, aí a pessoa não se lesiona, entendeu? Eu vi que Porque, inicialmente você coloca um elástico, tudo não, mais tem que, para. exatamente, porque para progressão, para a pessoa ganhar consciência. Por exemplo, eu dou aula no SESC para terceira idade, né, geralmente. Isso é Então, fantástico. eles conseguem fazer, eles ficam admirados, mas é progressivo, no chão, com cuidado, com elástico, né? Então, eles ficam doidos. Tem uma senhora de 90 anos que fez um movimento
que eu chamo de front lever, com elástico. Aí eu fiquei lá 15 dias dando aula. Aí no último dia ela falou assim: eu queria que você gravasse, porque eu preciso mandar para minha neta, minha bisneta, eu quero que todo mundo veja o que eu estou fazendo. E aí foi, ela ficou, fez direitinho. Então isso é fantástico. Calistenia, por isso que eu digo calistenia dá para todos, exatamente para todos. Fantástico. 57 anos, primeiro campeonato. Sim. 60 anos o 60, nacional? não, com 58, depois É 59, 58, né? 59. Foi o Olha nacional. só, atenção, 57 anos o primeiro campeonato paulista, é isso? Isso. Paulista, o primeiro, e 59 anos campeão nacional de calistenia, competindo com jovem. Eu vi alguns movimentos dele que parecia o Arthur Zanetti das argolas lá, rapaz. E Incrível, incrível o mesmo. último campeonato, o penúltimo campeonato agora, que foi em abril desse ano, foi em Curitiba. Campeonato Sul Games, que chama, né? E eu ganhei uma medalha muito bonita, vou mostrar aqui, uma medalha de prata. Mas quem me ganhou foi um menino de 17 anos. Vou até pegar a medalha aqui e vou mostrar para vocês aqui. Olha, fantástico. Olha só. Essa daqui é a medalha de prata no Sul Games. E eu perdi por um ponto por um jovem de 17 anos aí. Nossa, que fantástico. Que fantástico. Verdade. E aí, para você que está no sofá assistindo essa entrevista, né, com seus 30 e poucos anos, que é o meu caso, né, ver o biquinho do peito ali, né, gordurinha, né, olha aí, olha o exemplo para nós aí. E, como ele diz, dá para começar sem esse risco de lesão, começar em casa ali, com Sim, as videoaulas dele. Como ter acesso a essas videoaulas, Aldo? simples. Aí é só entrar lá no meu Instagram, tem na bio lá, você pode ir e tem o link para a videoaula lá na minha bio. Então, já sabe, ó, tem aqui o arroba dele, você Sim, acessa lá na bio dele, tem os links do livro, a link do curso dele, que você tem as tem. videoaulas, e aí desde iniciante, que é o que eu vou começar, até seguindo, né, todo esse processo. E eu tenho que te parabenizar por esse trabalho, mas antes de nós finalizarmos essa entrevista, eu gostaria que você falasse de um capítulo do seu livro que eu vi que trata do sono, importância do sono. Tem tanta importância assim, esse sono? Tem um médico chamado Eric Topol. Ele é um cardiologista, cientista, escritor, ele faz pesquisas muitos anos, e ele pesquisou durante 30 anos uma mulher que hoje tem 98 anos. E aí ela dirige, faz tudo, e nessa pesquisa ele colocou alguns fatores. Um deles, exercício, sociabilização, treino ao ar livre, alimentação saudável, menos inflamatória e sono. Porque você recupera seus neurônios, você recupera o seu cognitivo, você recupera a sua massa muscular durante o sono. Quanto menos você dorme, menos recuperação, quer dizer, mais cortisol aumenta no seu organismo. Então, o sono é fundamental para a recuperação da massa muscular, para o cognitivo e para tudo. E para quem treina, como eu, né, treino, dou aula, tudo, é extremamente importante o sono. É uma das coisas que eu falo no meu livro também. Fantástico, fantástico. A gente vai estreitar esses laços aí para você vir aqui na cidade de Andira, num estúdio lá Bora. onde gravamos o Diretamente Podcast, né? Nossos alunos lá da Anhanguera também terão um prazer, né, de fazer um bate-papo contigo. E parabéns, viu? Parabéns. Sua história é por si só inspiradora. E eu até hoje, né, eu estava passando aqui agora há pouco na sua rede social. Toda vez que eu vejo aquela foto, eu falo, é inacreditável. É inacreditável, porque ele deixa em destaque a foto dele, aos 40, aos 60. Aí você fala, é incrível. Meus parabéns, viu? De verdade. Valeu, Samuel. E Obrigado.
E numa próxima, com certeza, nós teremos mais tempo para abordar, depois que eu ler o seu livro, para abordar em detalhes toda essa técnica que você vem desenvolvendo e ajudando muitas pessoas. Parabéns. Obrigado. Aliás, Samuel é o nome do meu filho caçula. Que Seu legal. xará, Manda um abração para o meu xará aí. pode E para o outro deixar. filho também, que passou por esse Boa. processo aí, eu tive um derrame cerebral hemorrágico, e eu acredito que assim, todos nós que passamos por um processo desse, é para algum propósito, né? Então Sim, com a certeza. gente, claro, passa por um momento de se perguntar por que eu estou passando por isso, né? Mas posteriormente a gente acaba encontrando um propósito e fala: Exato. não, eu não fui porque a minha missão é essa. E uma das minhas missões, eu tenho certeza, que é levar boa informação, é fazer um jornalismo diferente, que não é aquele jornalismo de polêmica, mas sim no sentido de ajudar o próximo. Sim. Então, eu fico muito feliz de Informação apresentar boa, de qualidade e que isso. instrui. É isso, E boa. eu fico muito feliz de tê-lo como um dos entrevistados no meu hall aí. Eu muito obrigado, Galo. Vamos estreitar essas conversas para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço aí. Para nós todos. Obrigado. E aí, gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Que história incrível, né? Imagine você, 59 anos, primeiro 57. 57 anos se torna campeão paulista, atleta. 59 anos, campeão nacional. E como ele mesmo falou, recentemente um campeonato que ele ficou em segundo lugar perdendo para um jovem, perdendo não, né? Ficando em segundo lugar atrás de um jovem de 17 anos. Então, espero que vocês tenham gostado da entrevista e que ela tenha inspirado vocês. E aí fica o meu convite para você, ó. Gostou da entrevista? Compartilhe, porque mensagens como esta precisa ser transmitida. Tem muitas pessoas que precisam desse incentivo a seguir. Vocês estão vendo aqui atrás, passando os apoiadores desse projeto, que permitem fazer esse tipo de entrevista, que permitem manter esse espaço aqui. Então, quero que vocês ouçam com carinho cada uma das apresentações desses apoiadores, começando daqui, ó. Esse cachorrinho aqui, Magnus Schools. School, para quem não conhece, a Magnus foi o time do Falcão. Pelo menos eu conheci como o time do Falcão, que foi o melhor jogador da história do futsal, né? E que é, né, o melhor jogador da história do futsal. Ainda não teve nenhum maior que ele, não. E na Magnus, que é um time de Sorocaba, ele se tornou campeão da Liga Paulista, Liga Nacional, campeão mundial de futsal. Enfim, a Magnus se tornou referência no futebol de salão. E hoje até tem alguns jogadores que saíram do salão e foram para o campo, né? Inclusive um deles jogando no Atlético Paranaense. E toda essa história, né, de sucesso no futebol agora é utilizada para também descoberta de novos talentos. E eu tenho a oportunidade de conhecer, ter o meu filho que treina lá e indicar para vocês a Magnus School aqui de Jandira, né, que fica ao lado da escola Dorvalino Abílio Teixeira, a única escola cívico-militar do município de Jandira. Expressa de Jandira, antigo nome que chamavam era Santo Antônio. Então, fácil de localizar, eu convido vocês a conhecer e matricular o seu filho lá. Afinal, investir no esporte significa reduzir custos com medicamento e também até a questão da longevidade está envolvida para quem pratica esporte. Aqui ao lado, logo ao lado aqui, você tem, ó, Magnus Educa São Paulo. A Educa São Paulo é uma holding que tem de curso profissionalizante até pós-graduação. Graduação e pós-graduação são pela Anhanguera. Anhanguera, unidade aqui de Jandira, em cima dos Correios. Curso profissionalizante pela Educa São Paulo. Então, curso profissionalizante, Educa São Paulo. Curso técnico, Anhanguera, Jandira. Curso superior, Anhanguera, Jandira. Pós-graduação, Anhanguera, Jandira. Então, meu agradecimento a esse apoio lá. Eu estou na função de coordenador pedagógico, onde eu tenho a oportunidade de colocar todo o meu know-how na área da educação à disposição dos alunos e de quem quer se tornar nosso aluno, porque muitas pessoas chegam lá, eu fico de
segunda a quinta-feira à noite na unidade de Jandira. E a pessoa chega lá interessada em fazer um curso e às vezes aquele curso não se adequa à sua proposta de futuro ou projeto de vida que seja. E aí cabe a mim orientar essa pessoa para o caminho que melhor se adequa à sua questão. Então, mais do que se tornar aluno, o que eu posso dizer aqui é que estamos à disposição para te receber lá na nossa unidade aqui de Jandira, para bater aquele papo e te orientar para o melhor curso a se seguir. Logo ao lado da Educação Paulo tem o Império das Esfirras. Olha a imagem que bonita aqui no fundo, hein? E eu, como sou professor da área de finanças também, eu gosto de fazer conta. E eu sei que pizza está ficando cada vez mais caro. Mas se eu falar para você que durante a semana, no dia, por exemplo, que eu fiz o cálculo, eu entrei em contato com o Império das Esfirras e a esfirra estava R$ 2,90. Ou seja, 10 esfirras. Eu não consigo comer 10 esfirras, não sei você. Esfirra de carne, 10, não consigo, não conheço. Por mais que tenha aquele tempero de ervas, por mais que tenha bastante, né, cebola, tomate, bem gostosa a esfirra. Por mais que tenha tudo isso, eu não consigo comer 10 não. 10 esfirras, R$ 29. Agora me diga uma pizza que você compra por 30. Né? Então, por aí, você já sabe que economia e a melhor esfirra da região está na Império das Esfirras, que fica na Nicolau Maevski, em frente à escola Edson Alves, ao lado do Centro de Controle de Câmeras aqui do município de Jandira. E também, por fim, a R8 Fitness, academia que fica aqui na Praça 8 de Dezembro. Eu convido vocês a conhecer o trabalho do Robinho e dos demais parceiros dele lá. Pessoas assim muito bem formadas. O Robinho chegou a dar aula para nós lá na Anhanguera, uma pessoa de muito conhecimento, e eu tenho certeza que você terá todo o suporte para fazer a sua atividade física. Pois é, meus amigos, agora chegou o momento de nós conhecermos um pouco sobre o meu portal de notícias. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Aqui ao lado, você vê, ó, psnews.tv.br. É PS, professor Samuel, News, notícia. psnews.tv.br. Aqui eu posto os meus textos. Também nós temos aqui alguns jornalistas que escrevem também. Caso da Thalita Nunes, a cientista política Elizabeth Rezende, o mestre em teologia Kleber Paixão, possivelmente o Esdras Hansauer, que vai estrear uma coluna aqui também, terá textos aqui, enfim, vale a pena. Eu convido vocês a conhecer esse trabalho aqui em psnews.tv.br. Esse meu novo artigo eu vou deixar para falar mais ao final, né? E vamos aqui para o resumo de notícias da semana. Por quê? Porque ficar bem informado significa conhecer profundamente o que está acontecendo e o que pode acontecer a partir destas notícias que eu vou destacar. Vou resumir aqui, porque eu convido vocês para ir lá e fazer a leitura desse resumo. Então vamos lá. O primeiro destaque que eu trago é a medida provisória 1303 de 2025, que foi derrubada na Câmara. Essa medida provisória, lembra que teve aquele debate sobre o imposto de operação financeira? Se você não lembra, o que acontece foi o governo editou um decreto para cobrar o imposto sobre operação financeira como arrecadação, para arrecadar dinheiro para o governo, como imposto. E esse tipo, e o IOF, ele não era cobrado dessa maneira, ele era simplesmente um imposto para regulação de mercado. Mas aconteceu isso, o Congresso foi lá e falou, opa, pode parar por isso aí. O Congresso foi lá e derrubou o decreto do governo, derrubou o imposto. Aí o governo foi lá e acionou o Supremo Tribunal Federal, que é ultimamente quem manda no país. Ao acionar o Supremo Tribunal Federal, foi instituído Alexandre de Moraes como sendo o mediador desse conflito executivo e legislativo, e aí ele deu ganho de causa para o executivo começou a cobrar IOF.
Só que se não bastasse, parasse ali no IOF, o governo decidiu editar uma medida provisória para cobrar também impostos de BET e BET, algumas empresas, fintechs, algumas empresas, e principalmente também investimentos, inclusive debêntures, que é um título de dívida que costuma ajudar o país e empresas endividadas. E teve fundos também, né? Então, inclusive quem tem previdência privada, né, precisa ficar atento a esse debate aqui. E aí, o que acontece? O Congresso foi lá por 251 votos, ou seja, a grande maioria dos deputados foram lá e derrubaram esta medida provisória que caducou, né? E assim, aqui no final, um resumo: Lula chamou de derrota ao povo brasileiro, enquanto opositores celebraram como uma vitória contra o populismo tributário. Já Fernando Haddad, ministro da Economia de Lula, planeja a reformulação da base aliada. Vamos ver esse debate, porque tudo indica que o governo não vai perder 17 bilhões, que era o valor aproximado que ele teria em 2026 para gastar em ano eleitoral. 17 bilhões em ano eleitoral. O que vocês acham que ia acontecer? Então, sem esse recurso, vão procurar de uma outra maneira ter novos recursos aí para este ano eleitoral. Supremo Tribunal Federal debate pejotização em audiência pública. Primeiro precisamos entender o que é pejotização. Pejotização é quando a empresa contrata uma pessoa como pessoa jurídica, ou seja, pelo CNPJ, e o trata como um colaborador da empresa, ou seja, ele tem superior, ele precisa trabalhar de tal hora até tal hora, ele é um trabalhador da empresa, igual aos outros. Só que ele, ao invés de ser registrado, ele vai lá e é contratado pelo CNPJ. Né? Então, esse é o termo, né, para pejotização. Esse é um resumo de pejotização. E em alguns casos, mesmo a pessoa sendo uma pessoa jurídica, de fato, tendo liberdade e tudo mais, ela, depois de prestar serviço para uma empresa um certo tempo, beba água, aciona a Justiça do Trabalho para cobrar da empresa os direitos trabalhistas. Aconteceu com o Globo, aconteceu em várias situações dessa linha aí. E a Justiça do Trabalho tem dado ganho de causa para esse tipo de situação. O que prejudica também a relação empresário e prestador de serviço, porque o empresário pensa, opa, se eu manter esse prestador de serviço muito tempo, mesmo ele fazendo bom serviço, amanhã ou depois ele pode me acionar na justiça falando que ele era como funcionário da empresa. Então, para evitar esse tipo de conflito, foi chamado uma audiência pública. O que é audiência pública? É um momento onde um poder chama a população para participar de uma decisão. A população, os pensadores daquela área, os teóricos e assim vai. E por meio desta consulta, né, acaba saindo uma decisão, e é o que o relator Gilmar Mendes tende a fazer o seu relatório, que vai para o Supremo, e se o Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão, ela tem repercussão geral. Ou seja, todos os juízes do trabalho terão que seguir essa decisão. Então, para você que, como eu, tem o seu CNPJ, é importante ficar atentos a esta movimentação que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Próximo destaque que eu trago aqui é a crise na Federação União Progressista. Farpa entre Ciro Nogueira e Ronaldo Caiado. Deixa eu explicar aqui para vocês. Primeiro, o que é esta federação? A federação ela foi uma união entre o partido União Brasil e o Partido Progressista, o PP. União Brasil, ele nasceu do antigo PSL, que era o partido que elegeu o ex-presidente Bolsonaro. Já o Partido Progressista é aquele mesmo partido que teve Paulo Maluf, que tem recentemente, que teve até pouco tempo atrás Celso Russomano, e assim vai. Então, os dois são partidos muito grandes de centro-direita, e eles se uniram e hoje formaram a maior federação de partidos do Brasil. E aí tem um ponto, porque eles acabam sendo um termômetro ali dentro do centro, né, centrão, como dizem, ele acaba sendo termômetro para
está mais para o lado da oposição ou está mais para o lado do governo? Então eles costumam ter cargo no governo, mas ao mesmo tempo vota com a oposição. Então estão sempre nesta questão. Então, o que acontece com esta federação tende a repercutir depois no Congresso, e se repercute no Congresso e na relação com o Executivo, repercute na nossa vida. Então é importante a gente observar e começar a entender um pouco esse cenário da política. E aí o que acontece? Ciro Nogueira é presidente do Partido Progressista. Ou seja, ele é uma pessoa muito forte na federação. E esta federação tem um pré-candidato a presidente, que é o Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Olha só. Só que este presidente de um dos partidos da federação vai para a imprensa e fala que as únicas candidaturas viáveis são Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior. Olha só, eu tenho um pré-candidato dentro da minha federação e eu falo que os candidatos viáveis no momento é Tarcísio de Freitas, do Republicano, que não é da federação, e Ratinho Júnior, do PSD, que não é da federação. Um governador de São Paulo, outro governador do Paraná. Então, claro que isso pegou muito mal. Ronaldo Caiado respondeu, né, de maneira dura, né? Inclusive tem aí notícias de que ele já está conversando com o Paulinho da Força e talvez poderá mudar de partido para sair candidato a presidente. Vamos ver o que vai acontecer nesta movimentação. Primeiro que tem ministros como o Fufuca e o Celso Sabino que são dessa federação e estão no governo. Então vamos ver qual será a movimentação. Eles vão sair do governo? Não vão sair do governo? A federação vai ficar com um pé lá ou um pé cá ou vai tomar uma decisão? Vamos ver o que vai acontecer. Isso daqui já é a eleição de 2026, começando aos nossos olhos. Aconteceu a tão sonhada reunião Trump e Lula, né? Nós não precisamos fazer aqui um contexto dessa crise porque já está chegando no nosso dia a dia. Essa taxa de 50%, essa sanção política, na verdade, porque as cartas são muito claras. As cartas deixam claro e a decisão de sancionar com a Lei Magnitsky Alexandre de Moraes deixa muito claro que para os Estados Unidos existe um violador dos direitos humanos na Suprema Corte do Brasil que está afetando o equilíbrio entre os poderes. E existe uma perseguição clara a uma pessoa que tem uma relação muito boa com Donald Trump, que é Jair Bolsonaro, que segue preso, segue censurado, não pode falar. Então, a situação não mudou, mas teve essa reunião, né? E aí o Donald Trump, ao invés de escolher o secretário de Comércio para fazer a negociação com o Brasil, ele escolheu Marco Rubio. Só que Marco Rubio, ele é filho de cubanos. É um dos mais, como o Merval Pereira disse, é o mais radical dos ministros do Donald Trump. É o mais radical anti-esquerda, né, contra a esquerda. E, né, para Marco Rubio em suas postagens, Lula é uma figura de esquerda. Então isso não é tão positivo para o Brasil, não. Então é importante a gente ficar de olhos bem abertos. Tanto é que na conversa o Lula pediu para tirar as sanções, pediu para devolver os vistos, né, das autoridades que perderam o seu visto, pediu para tirar a Magnitsky do Alexandre de Moraes e seus familiares, pediu tudo o que tinha que pedir e também pediu para que Rubio dialogue sem preconceito, né? Então vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos dias. Acordo de paz Israel-Hamas. Isso daqui é notícia boa, hein? Notícia boa. Primeira etapa assinada com recuo de tropas em Gaza. Então já teve essa movimentação, essa reunião que aconteceu, mediado pelos Estados Unidos, Catar, Egito e Turquia. Israel e Hamas assinaram no dia 8 a primeira fase do cessar-fogo em Gaza, encerrando 2 anos de conflito após o ataque do 7 de outubro de 2023. Trump anunciou a liberação de todos os reféns, tem 20 vivos e infelizmente 28 que serão entregues só aos seus corpos, em troca de 2.000 prisioneiros palestinos.
Então teve a aprovação e tudo indica que nos próximos dias aí já começará a acontecer essa troca entre os reféns que estão em Gaza, estão com Hamas, e os prisioneiros que estavam com Israel. Trump cogita ação militar na Venezuela contra o narcotráfico. Este é um tema que a gente tem que ficar muito atento. Por quê? Existe uma guerra contra as drogas, né, que os Estados Unidos está encampando, e ele vê na Venezuela e Brasil, porque eles observam relações entre as organizações criminosas do Brasil e, por exemplo, a organização criminosa que eles colocam como Cartel de Los Soles, que eles colocam o ditador Maduro como um líder. Então eles não olham Maduro como um presidente da Venezuela, eles olham Maduro como um ditador que é líder de uma organização criminosa. Então só o fato de cogitar uma ação militar já é algo para que a gente fique atento. Sem contar que tem lá, né, uns navios, a situação tá complicada lá, submarino, mísseis, então cercando a Venezuela. Vamos ficar de olho nessa questão aí, porque, como eu disse, pode afetar o nosso país. Inclusive, o próprio presidente Donald Trump chegou a sugerir que as organizações criminosas do Brasil seriam colocadas como organização terrorista. Então vamos ver o que irá acontecer nos próximos dias. Avanço na investigação de fraudes no INSS. Então teve 66 mandados e a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que está acontecendo em Brasília, também tem chamado muitas pessoas para ouvir. E claro, a nossa torcida é para que essa investigação avance e que prenda, além de prender, né, o careca do INSS, também pegue, né, quem ganhou muito dinheiro com essa fraude, com esse roubo aos aposentados. Moraes determina a destituição do advogado de Felipe Martins. Meus amigos, Felipe Martins ele era um assessor, né, de políticas internacionais do ex-presidente Bolsonaro, e alegaram que ele fez uma viagem, fazia parte de um plano golpista, e fez uma viagem fugindo do Brasil e fugindo da justiça do Brasil, só que ele provou que ele não fez viagem nenhuma. Mesmo assim, ele foi preso, ficou em uma solitária, e mesmo passando por todo esse processo, ele não teve o seu processo cancelado. Ele segue preso, domiciliar na casa dele com tornozeleira, e agora ele teve o seu advogado destituído. Se você acha que isso não é uma perseguição, se você acha que essa decisão da justiça é de uma justiça imparcial, eu respeito a sua opinião, mas você está errado. Luiz Roberto Barroso decide sair do STF por aposentadoria antecipada. Em outras palavras, o ex-presidente do STF, que saiu recentemente, decidiu sair 12 anos antes da sua aposentadoria compulsória. Ele fez um discurso emocionado, mas a verdade é que já está acontecendo a corrida para quem ficará no lugar de Barroso. Lembrando que ele foi o autor daquela frase: perdeu mané, não amola. Né? Inclusive que a Débora escreveu na estátua lá em Brasília, perdeu mané, e infelizmente teve aí mais de 10 anos de cadeia por causa disso, né? Uma frase que foi tirada, com certeza, muito rapidamente. Mas é a justiça imparcial. Antídoto contra metanol chega em São Paulo e reforça os estoques. É importante destacar essa questão, né? Lembrando que essa crise do metanol, ela tem início lá com a questão dos postos de combustível. Vamos voltar um pouco. Teve aquela investigação, Ministério Público de São Paulo, depois Polícia Federal, COAF e tudo mais, descobriram vários postos de combustível que lavavam dinheiro, fintech, e também combustível, gasolina e etanol, que eram batizados com metanol. Ao fechar esses postos, o que aconteceu? De repente começou a aparecer bebida alcoólica também batizada com metanol, que
pode deixar as pessoas cegas e, em algum caso, levar até a óbito. Então, olha que perigo, né? E a maior parte das bebidas, né? Na verdade, as bebidas que foram divulgadas que as pessoas tomaram foi gin, vodka e uísque. Então, se você toma essas bebidas, fica muito atento e presta atenção onde você vai tomar, onde você vai comprar essa bebida, para você não passar por esse mal, tá? Então, antes de chegar nas considerações da reflexão minha da semana, eu quero mostrar para vocês aqui uma novidade. Vamos lá. Recado importante, meu nome é Esdras Silva e tô aqui para fazer a estreia da minha coluna e deixar um recado importante. Agora, no domingo, dia 12 de outubro, aqui ao lado da Escola Monteiro Lobato, você está convidado a vir participar da 19ª Festa para as Crianças aqui de Jandira. Então, fique atento na minha coluna com várias dicas, pensamentos e também ao evento especial agora do dia 12 de outubro, Festa das Crianças. Vem comigo! Bom, Recado importante, meu nome é Esdras Silva e tô aqui vocês para fazer a perceberam? estreia da minha coluna e deixar um recado importante. Agora, Então, no domingo, meus amigos, vocês viram que hoje nós tivemos então a estreia da coluna Tempo de Crescer, né? E olha que interessante, né? Na estreia ele já anuncia um trabalho social que nasceu de um grupo de amigos, né? E hoje é um grupo grande, um grupo que eu faço parte. E fará essa festa, eu tenho certeza, gigante, ao lado da escola Monteiro Lobato, também ao lado da escola Giuseppe Angelo Bertoli, lá no Fátima, né, um bairro aqui de Jandiri. E o convite é: para crescer, faça o bem. Eu acho que essa é a principal mensagem. O Esdras Hansauer é uma pessoa de muito resultado, mas que faz esse trabalho social há muitos anos. Então a sua própria história já é a estreia desta coluna. Então você já sabe, se você está próximo, se você está no município de Jandira ou próximo, compareça lá, né? Ao lado da escola Monteiro Lobato, terá essa festa do Dia das Crianças amanhã. Perfeito, meus amigos. Agora, vamos de reflexão da semana. Deixa eu mostrar aqui para vocês então. Ó, voltando. Inovação. Vou tentar ser breve. Só um momento. Vamos lá. Inovação começa com pessoas, reflexão sobre desenvolvimento e qualidade. Mais um artigo sobre os pilares da qualidade de vida. E aqui o primeiro parágrafo, ele diz muito sobre o que eu quis dizer, o sentimento desta construção de texto. Se há algo que eu gosto de estar atento e escrever, é sobre minhas experiências em sala de aula. Isso porque, mesmo que você tenha domínio dos assuntos a serem apresentados, no momento em que começa a ensinar, algumas perguntas o levam a pensar para além do que você estava disposto a falar. A arte de ensinar passa muito por isso, né? A disposição que você tem de aprender a partir dos questionamentos. E foi a partir de alguns questionamentos que eu tive na última aula para os alunos dos cursos de gestão e administração na Anhanguera. Foi a partir desses questionamentos que eu construí esta reflexão que eu convido todos vocês para fazerem a leitura. Aqui no finalzinho eu deixo um pouco para vocês sobre o que você vai esperar, o que você pode esperar desta reflexão. Invista em você e comece se preocupando com suas necessidades fisiológicas, como saúde, alimentação e moradia. Após esse primeiro investimento, busque ser uma pessoa segura e aberta às relações pessoais, e o restante acontecerá de forma muito mais fácil do que você imagina. A reflexão em questão, ela tem como uma das referências de texto a pirâmide de Maslow.
que fala sobre a hierarquia das relações humanas. E eu vou resumir aqui, tentar resumir de forma breve para vocês o que diz essa pirâmide. Nessa hierarquia das necessidades, a base são as necessidades fisiológicas. As necessidades básicas que a gente precisa ter: alimentação, casa para morar, saneamento básico, banho e assim vai. As necessidades básicas. Com as necessidades básicas atendidas, eu passo a ter segurança para as relações sociais. E aqui no texto eu inclusive falo exemplo, eu trago como exemplo uma pessoa que está sem os dentes da boca. Sim, a pessoa tem uma questão de saúde. Será que ela terá segurança para as relações sociais ou ela falará com as pessoas tentando não mostrar a boca? Será que ela terá forças para sorrir, forças para interagir? Será que ela terá energia para se apresentar em público? Será que ela conseguirá se desenvolver? Porque sem relações sociais, você não consegue chegar no próximo passo, que é a autoestima ou amor próprio. Porque você não tem efeito de comparativo, você não tem troca, você não tem elogio, você não tem, né? Então você não tem abertura, porque você não consegue ter relações pessoais. E é só a partir desta autoestima que a gente consegue chegar no próximo passo, que é a realização pessoal, profissional, que é a autorrealização. Então o convite para vocês conhecerem este artigo. E nesse finalzinho eu quero deixar ainda um spoiler do que você poderá esperar na próxima semana, tá? Na próxima semana vocês terão aí uma entrevista com ela, doutora Anabel Sabatini, sobre o Outubro Rosa. E eu vou deixar esse finalzinho aqui para vocês ouvirem um pouco sobre o que esperar no próximo sábado. Mas as suas considerações finais, eu mandar um abraço Então, para alguém, eu queria convidar o pessoal para ter consulta contigo. Nas minhas considerações finais, eu queria pedir às mulheres que força, não deixem o câncer te pegar, faça medicina preventiva, vá fazer a mamografia, vá fazer ultrassom de mama, faça seu Papa Nicolau, façam os exames preventivos para se livrarem de qualquer tipo de câncer, tá? É o nosso desejo, a gente está lá no CRM fazendo o que nós podemos para ajudar, e o que nós pudermos fazer, nós vamos fazer, tá bom? Obrigada e um beijo a todos. Que Deus abençoe a todos nós. Perfeito. Para você que acompanhou a entrevista, você viu que aqui embaixo, durante a entrevista inteira, está lá, @SabatiniAnabel. Daí é porque é a rede social dela. Então, facilmente isso, você meus a amigos. encontra. Então, inclusive, em psnews.tv.br tem um artigo muito interessante sobre o agosto dourado, sobre a importância da amamentação. E nessa entrevista com a doutora Anabel eu posso falar para vocês, não vou antecipar muita coisa, mas no sábado, no próximo programa, eu posso dizer para vocês que terão informações surpreendentes. A doutora Anabel, ela já deu palestra para nós lá na Anhanguera, já ministrou palestra lá na Anhanguera para nós, é uma pessoa que participa de congresso, é palestrante, é uma estudiosa, né? Então, eu tenho certeza que será mais uma aula. Então, já anote aí na sua agenda. Próximo sábado, no próximo programa Fala Professor, você terá esta aula com doutora Anabel Sabatini. Então, deixo esse convite para vocês. E agora, nesse finalzinho, eu quero convidar vocês para, novamente, né, prestigiar os nossos apoiadores, os apoiadores desse projeto. Escola, né, Magnus School, escola de futebol, aqui em Jandira, ao lado do Dorvalino Abílio Teixeira. Eu deixo aí o convite para você, pai, você, mãe, colocar o seu filho de 3 a 14 anos, colocar o seu filho num local onde ele será desenvolvido para o esporte. Educa São Paulo e Anhanguera Jandira, de curso profissionalizante, a pós-graduação, no mesmo lugar. Centro de Jandira, em cima dos Correios, 3º andar, lá de segunda a quinta-feira à noite, eu estou pessoalmente orientando você que quer seguir o caminho da educação. E eu tenho certeza que terá um caminho bom para você. Também, Império das Esfirras, eu já disse, a melhor esfirra de Jandira e região é no Império das Esfirras.
em frente da Escola Edson Alves, Rua Nicolau Maevski, fácil localização, Império das Esfirras, Jandira. Também R8 Fit Studio, da academia que fica aqui na Praça 8 de Dezembro, em Jandira, um espaço menor, com atenção quase individualizada. Robinho, seus colaboradores, eu tenho certeza que você, quando começar a treinar lá, você não vai querer treinar em outro lugar, pela atenção que eles dão. Meus amigos, esses são os apoiadores. Chegando na reta final desse programa, eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou aqui até esse momento. Nós, como vocês viram, como vocês ouviram na entrevista que eu fiz para Aldo Galo, eu sou um sobrevivente. Você que está me conhecendo agora, eu sou um professor já há bastante tempo. Comecei a ministrar aula, tenho aí 20 anos já ministrando aula, começando com matemática lá atrás no estado ainda, né? E hoje eu atuo como coordenador de escola na cidade de Itapevi, fui supervisor de ensino no município de Jandira, atuo como coordenador pedagógico da Anhanguera, aqui do município de Jandira. Enfim, sou palestrante, consultor de empresa e jornalista, mas o mais importante, eu sou um servo de Deus. Eu procuro servi-lo a todo momento, até porque com 20 anos de idade era para eu ter ido embora, mas Deus me deu a oportunidade de estar aqui, e se eu estou aqui é para alguma finalidade. Eu espero que as reflexões que você terá acesso no portal, eu espero que a entrevista de hoje possa ser também, né, um combustível para que você consiga sair do sedentarismo, consiga buscar maior qualidade de vida. Aí você vai falar, não, mas você se diz cristão, mas está falando do culto ao corpo. Só que tem um porém. Na própria Escritura Sagrada está descrito que quem planta, colhe. Né? O que a gente planta, a gente colhe. Tempo de plantar, tempo de colher. Não é isso? Se existe o tempo de plantar e o tempo de colher, quando eu planto saúde, quando eu cuido do meu corpo, até valorizando aquilo que Deus me deu, a oportunidade de viver, a oportunidade de falar dele, a oportunidade de, nesse momento, ouvir. Porque tudo é motivo para glorificar o Criador. Afinal, você já parou hoje para se olhar no espelho e ver o privilégio que é estar vivo, o privilégio que é respirar, o privilégio que é ouvir. E teve um tempo que eu tive uma surdez rápida, e aí eu descobri o privilégio que é ouvir. No meu caso, ouvir e tocar um instrumento musical, nossa, é o que alimenta em parte a minha alma. E o meu convite para você é amanhã, domingo do Senhor, né? Se você tem essa mesma linha que eu, no que diz respeito ao cristianismo, o meu convite é para que reflita, né, a misericórdia de Deus em nossa vida. E para você que não tem essa mesma linha, que aproveite a sua família. Tome cuidado com bebida alcoólica, porque nós estamos diante de um cenário que é meio incerto com esta questão aí do metanol. Primeiro que essa história de bebidas adulteradas, isso já vem há bastante tempo. Mas até então nunca tinha acontecido uma adulteração que levasse numa situação tão grave de pessoas perdendo a sua vida, pessoas ficando cegas, e sabe lá Deus quantas pessoas estarão infectadas com esse mal. Então, o que eu posso é orar a Deus e pedir que nenhum de nós esteja nessa conta e que tenhamos atenção, prudência, porque o mais importante para nós, o mais importante para todos nós é confiar. Aquele que confia no Senhor é como um monte do Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então, se a sua confiança está no alto, se você está debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Meus amigos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua semana, e eu aguardo você no próximo sábado no programa Fala Professor. Durante a semana, logo pela manhã, em todas as minhas redes sociais, @FalaProfessorSamuel, você terá o resumo das notícias. Quando eu digo todas, é todas mesmo. YouTube, Facebook, TikTok, todas elas, tá? Você terá acesso
ao meu conteúdo, ao meu resumo de notícias diário. Que Deus abençoe você, meu muito obrigado, Diego, e a Tume TV Web. Eu peço para vocês, curta, se inscreva aqui na Tume TV também e se inscreva no meu canal, @Fala Professor Samuel. Que Deus abençoe sua vida, até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.